Boa noite, segunda série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Sou a professora Luanda e aqui ao meu lado a Sara. Boa noite, Sara. Boa noite, Luanda. Boa noite, alunos da segunda série do ensino médio. Seria a porta-voz de vocês nessa aula. Então vamos lá. O tema da aula é Nossas escolhas estão na balança. Então já separem aí o caderno, uma folha, a caneta e o lápis para fazer as devidas anotações. O tema, eu já falei, quais são as competências socioemocionais dessa aula. Então, na tela, por gentileza, organização, respeito e determinação. Então, repetindo, organização, respeito e determinação. Para quem tem o volume 3 do Caderno do Aluno, são as seguintes páginas: 146, 147 e 148. Então, quem tem o Caderno do Aluno pode acompanhar a aula diretamente, fazer as anotações e as atividades no Caderno do Aluno. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Refletir sobre os desafios enfrentados nas suas escolhas e decisões para a efetivação do seu plano de ação. Então, a gente vai refletir sobre os obstáculos, sobre os problemas para atingir aquilo que a gente quer melhorar, o nosso plano de ação. E eu vou pedir para a Sara ler a nossa frase do dia. Pode ser, Sara? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Onde fica a saída? Perguntou Alice ao gato que ria. Depende, respondeu o gato. De quê? Replicou Alice. Depende de para onde você quer ir. Alice no País das Maravilhas. Então, preste atenção na frase, Para onde você quer ir, O que você quer ter? Aonde você quer chegar, É importante a gente ter isso em mente e as nossas decisões são importantíssimas, Até para as consequências, para a gente atingir o nosso sonho, o nosso objetivo, o nosso projeto de vida. Então, na tela, a retomada da nossa última aula, na semana passada, a gente viu o quê? A gente falou sobre o plano estratégico pessoal, e a gente tem falado sobre isso desde o começo do terceiro bimestre. A gente falou também sobre a importância do processo avaliativo na caminhada rumo à realização dos objetivos e dos sonhos. Então, é importante a questão do autoconhecimento, de refletir sobre as ações, de sempre tentar olhar criticamente, não para se criticar, mas tentar ver aquilo onde a gente errou, onde a gente pode melhorar. E também vimos o papel do plano de ação no seu projeto de vida. Já falei para vocês várias vezes sobre a importância da gente anotar, de fazer o planejamento, lembrando que esse planejamento não é fixo, ele pode ser, ele é passível de mudança, então ele pode ser mudado no decorrer do processo, ok? Então vamos à primeira participação de vocês nessa aula, a reflexão. Você sente segurança nas suas escolhas ou age impulsivamente? Então pensa bem, você é uma pessoa segura, tem segurança, sabe que está agindo corretamente, ou é aquela pessoa que age no impulso, sem pensar? 1 minuto para vocês compartilharem. Vamos lá?
Olha, Luana, eu vou compartilhar com você algumas das respostas, mas muita gente falando que depende da situação, inclusive a Beatriz, ela fala que depende da situação. Então, vários falando que age conforme a situação pede, diz o Anderson. E é verdade, né? Na verdade, sendo repetida até na frase, a gente deveria pensar antes de agir. Mas muitas vezes, e eu falo, né, eu sou um exemplo disso, a gente acaba agindo e depois pensando, né? E muitas vezes a gente se arrepende. Então é importante a gente refletir. Eu sei que não é fácil, né? Isso aqui não é uma receita, né? Mas é muito importante a gente, principalmente o que tem a ver com o nosso projeto de vida, o nosso sonho, a gente refletir, pensar, ponderar antes de agir, porque muitas vezes a gente acaba escolhendo, né, a opção ou fazendo algo errado, agindo erroneamente, ok? Então, continuando a nossa aula na tela, por favor, fazer escolhas e se preparar para o futuro, né? Se tem algo que a gente fala muito aqui com vocês, é sobre o futuro. Então, diz lá, na hora de fazer escolhas e bater o martelo para uma decisão, é comum se deparar com diferentes opções. Essa dificuldade em eleger, escolher o caminho correto, aquele que parece mais proveitoso ou ainda aquele que apresenta menos riscos, é algo que se enfrenta o tempo todo, pois isso está presente no cotidiano, na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, quem nunca se perguntou várias vezes sobre o que fazer para ganhar mais tempo livre? Sobre qual é a melhor forma de abordar alguém para tratar de um assunto delicado ou para pedir desculpas a alguém? Ou seja, o tempo todo existem escolhas a fazer e o que muda é a complexidade dessas escolhas, pois existem umas que implicam mais decisões difíceis. Esse texto está no caderno do aluno, tá? Na página 148, quem não tem o caderno pode fazer o print. O que fala o texto? O tempo inteiro a gente escolhe. Eu escolhi a roupa que eu vim dar aula, eu escolhi o alimento no horário do almoço, né? Eu escolho colocar o açúcar ou não no café. Enfim, o tempo inteiro a gente faz escolhas. Só que há escolhas, né, que a gente chama de dilemas, que exigem mais da gente. Até porque são aquelas escolhas que envolvem questões éticas, né? É isso que o texto está falando. Então, prosseguindo a nossa aula, vamos lá na tela. É o vídeo da Alba. Hoje eu trouxe um vídeo de uma psicóloga. Eu sei que muitos de vocês comentam aqui a necessidade da gente trazer a posição, né, a autoridade de outras pessoas. E no caso a Alba, ela é uma psicóloga, vai ter o link, como é que fala, Sara? O IG, né? Isso. Da rede social dela. Ela posta bastante coisas, né? Já que ela é uma especialista na questão da psique, E né, tem da aluno aqui nossa falando, mente. muitos alunos falando que querem ser psicólogos. Olha Ai, que que legal, que tem bacana. como projeto de vida ser psicólogos. perfeito. Vários alunos, olha Então, só. prestem atenção no vídeo da Alba e depois a gente vai comentar. Vamos lá? Meu nome é Alba, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre qualidade de vida. Ou seja, sobre como a gente pode cuidar de nós mesmos, a gente pode ter um autocuidado para que a gente tenha aí mais chances de ter uma vida mais agradável, de ter uma vida melhor. Mas para a gente falar sobre autocuidado, é legal a gente começar percebendo que o ser humano ele não tem um aspecto só, que a gente é multifacetado, a gente é que nem uma pedra lapidada, sabe? Tem várias faces, vários aspectos que a gente precisa e merece de cuidado. Não vou conseguir falar sobre todas, senão eu ficava o dia todo aqui fazendo vídeo. Mas a gente fala um pouco hoje e quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre alguns outros aspectos, tá bom? A gente vai começar falando sobre o aspecto físico. Porque o nosso corpo, né, esse veículo que permite a gente ter uma vivência nesse mundo, a forma com que a gente lida com o nosso corpo vai influenciar a forma com que a gente enfrenta outras coisas da nossa vida. Então, por exemplo, se eu venho me adoecer, vai interferir na forma com que eu lido no meu trabalho, com que eu estudo, nos meus relacionamentos. Então, o cuidado com o nosso corpo, ele é muito importante.
E como eu posso cuidar do meu corpo? Bom, existem coisas simples que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia, como por exemplo, ter uma alimentação mais cuidadosa, cuidar do que a gente come, beber bastante água, tomar sol, praticar uma atividade física. Todas essas coisas vão trazer aí benefícios para o nosso corpo, que vai tornar a nossa vivência nesse mundo um pouco melhor, um pouco mais agradável. Um outro aspecto que é importante a gente observar é a forma com que a gente lida com aquilo que transcende a experiência humana, com a nossa espiritualidade. E quando eu digo isso, eu não estou falando de uma religião ou outra, não. Eu estou falando com a forma com que você lida com a divindade na qual você crê, com a divindade na qual você tem a sua prática, ou até mesmo se não é uma divindade, ou uma filosofia de vida, enfim, a forma com que você lida com o transcendente. É importante você ter isso bem alimentado em você, sabe? Uma prática nesse sentido traz também boa qualidade de vida. Uma outra coisa bastante bacana também da gente cuidar é a forma com que a gente lida com o nosso futuro. Porque o nosso futuro, ele é consequência do que a gente faz hoje. Nós plantamos hoje para colher amanhã. Vou mandar um beijo para a Alba. Vou pedir para vocês compartilharem aqui no chat, né, o que vocês têm feito, principalmente agora durante esse isolamento social, para cuidar, né, de si. E eu gostaria de responder a dúvida do Vinícius, que na verdade tem a ver com outros comentários aqui. Já que eu estou acompanhando também o chat, ele fala o seguinte: se eu não escolher nada, eu estou fazendo uma escolha? Sim. Ao escolher não escolher, você já escolheu não escolher. E isso é uma escolha. Resumindo, posso escolher deixar a vida me levar, não fazer nada? Sim, é uma escolha. Então você já escolheu. Obviamente tem coisas as quais a gente não escolhe. Eu não escolho o período histórico que eu nasci, eu não escolho a família, eu não escolho a minha composição genética, eu não escolho o país, a classe social, a classe econômica. Tem coisas que a gente é lançado no mundo e aquilo é dado. Mas eu escolho o que fazer com essas coisas que me foram dadas, com essas possibilidades, né? Então, o tempo inteiro eu estou escolhendo. E eu acho que vocês, eu amei a pergunta, né? Porque tem a ver com o conteúdo que vocês estão vendo em filosofia, a questão da liberdade, da responsabilidade. Então, não adianta falar, não vou escolher, não vou fazer nada. Você é responsável. Ao se abster, não escolher, você já escolheu, né? Qual é a sua escolha? Não fazer nada. E você é responsável por isso? Sim. Mas, enfim, vamos à nossa primeira atividade do dia. Então, vou pedir para colocar na tela. Não esqueçam de compartilhar aqui sobre o autocuidado, né? Mas a atividade diz lá: as escolhas e as decisões regulam o seu caminhar para a realização do seu sonho? Na verdade, é uma afirmação, né? Não é uma pergunta. O que essa frase nos diz a respeito das nossas escolhas e decisões rumo à realização dos nossos sonhos? Então, diz lá a frase: as escolhas e as decisões regulam o seu caminhar para a realização do seu sonho. Lembram do comentário do Vinícius? Eu posso escolher não fazer nada. Isso vai regular o meu caminhar, né? Então, 30 segundos para vocês compartilharem e comentarem sobre essa frase. Vamos lá?
Luana, eu vou compartilhar algumas respostas, né? Vou compartilhar da professora Elaine, que ela diz assim que sim, nosso futuro é consequência do que fazemos hoje. Vou compartilhar aqui do Carlos, do aluno Carlos Henrique. Quer dizer que nossas escolhas influenciarão no que a gente será no futuro. Aí o Pro Josias fala, minhas escolhas hoje devem estar alinhadas ao meu projeto de vida e os meus sonhos. O João fala que devemos fazer as decisões que parecem ser as mais acertadas. É um pouquinho do que eles compartilharam aqui pra gente. Muito obrigada pela interação de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu estou vendo que vocês estão participando muitas bastante. Participações. Normalmente a gente deixa, né, o chat fechado. Mas eu tenho lido alguns comentários e vocês gostam, né? Acho que é o momento de vocês falarem. Então é importante a gente deixar aberto, mas lembrando da responsabilidade, né? Já que o tema da aula são escolhas, né? A gente está falando sobre escolha, então lembrem que toda escolha tem responsabilidade, ok? Então, continuando a nossa aula na tela, por gentileza, vamos lá. Podemos escolher ficarmos indiferentes em relação ao que acontece ao nosso redor, diante dos nossos olhos, ou sermos gentis com as pessoas, exercendo o nosso protagonismo e gentileza. Então, eu posso escolher, né, agir no mundo. Eu posso escolher ser uma pessoa mal-humorada, carrancuda, né, sabe aquela pessoa amargurada, né, que vê defeito em tudo, problemas em tudo. Teve até um professor que falou, e as adversidades, né? A escolha está em como lidar com as adversidades, os problemas. Não é fácil, não estou falando que é fácil, né? Mas acho que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessa coisa do otimismo, né? Como lidar com os problemas da vida. Mas, enfim, a animação, o vídeo que vocês assistirão agora, fala um pouquinho de como reagir, né, de como escolher olhar o mundo. Então, vamos lá, na tela. Acho que a gente pode resumir essa animação com a famosa frase, gentileza gera gentileza, né, Sara? Sim, sim. Inclusive, esse vídeo, ele foi uma campanha publicitária
vendendo uma ideia, né? Nem sempre as campanhas publicitárias vendem um produto, vendem ideias também. E a ideia é justamente essa, gentileza gera gentileza. Mas acho que o interessante dentro da abordagem da nossa aula hoje é percebermos como ele teve uma escolha de mudar a visão dele em relação ao mundo, a percepção dele em relação a onde ele vivia. Você viu que ele não mudou de lugar, ele não saiu da onde ele estava, ele continuou no mesmo lugar. Mas a mudança de visão, a mudança de postura em relação às coisas que estavam acontecendo ao redor dele, fez tudo ficar diferente. Você percebe nitidamente que trouxe uma alegria aos dias dele. Então, de repente ali, a escolha que ele fez após ele fazer a primeira gentileza e sentir aquela emoção, a escolha de começar a ajudar o próximo, fez toda a mudança, toda a diferença na vida dele, embora ele continuasse na mesma situação, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, só que ele escolheu olhar a situação de forma diferente. Perfeito, amiga. É bem isso. E o legal é que ele precisou de um empurrãozinho, que é a senhora que toca nele. Foi um empurrãozinho, ele aproveitou essa oportunidade para mudar a sua visão em relação ao mundo, né? Lindo, lindo. Eu adoro essa animação também, gente. Então vamos à nossa segunda atividade. Na tela, por favor, diz lá, responda as seguintes questões no caderno e participe no chat. A primeira questão, você já teve que lidar com uma decisão difícil? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, houve alguma decisão na sua vida que o fez ou que a fez se desfazer da estrutura que era a sua base e segurança? O que aconteceu depois? Então, a primeira questão, você já teve que lidar com uma decisão, uma escolha, um dilema? Sim ou não? Quem quiser comentar qual foi, né, o dilema, qual foi a escolha, fica à vontade, mas não é obrigado. Na segunda questão, houve alguma decisão que o fez se desfazer, ou seja, eu deixei de ser quem eu achava que eu era e me tornei uma outra pessoa? É nesse sentido, né? Mudou a minha estrutura. Então, sei lá, sou péssima para dar exemplos, mas a gente pode pensar o seguinte, cresci no interior e enxergava a vida sob uma certa ótica, né? Tinha um certo olhar sobre a vida. Aí vim morar na capital, na cidade grande. Isso mudou algumas coisas, e essas coisas a que eu me refiro são os valores, tá? Então, por exemplo, quando eu morava com os meus pais, eu dava preferência, né? Focava em algumas coisas. A partir do momento que eu vim morar sozinha, o meu foco foi outro. É um exemplo banal, bizarro, mas pensem, olhem para a vida de vocês e tentem enxergar se é que há uma mudança nessa estrutura. Então, para cada questão, eu coloquei ali 1 minuto na tela, mas eu vou pedir 2 minutos, porque aí vocês se concentram em responder uma de cada vez, tudo bem? Então, vamos lá.
Luanda, eu vou compartilhar uma resposta de um aluno e de uma professora, tá? Então, o William, ele fala que ele passou por um grande dilema, que foi trocar de cidade, porque ele teve que optar por uma cidade nova, longe dos amigos, teve que refazer as amizades, né? E aqui a professora... Vou achar aqui bem direitinho. A professora Elaine está participando muito. Acho que é a segunda vez, né, Pro? Que legal. Que eu tô lendo a sua resposta. Mas ela disse assim que, para a primeira pergunta, ela fala que sim, quando ela passou pelo câncer. E ela disse que ela teve que mudar a postura dela em relação a olhar sobre a vida após descobrir que estava com câncer. Então, esses dilemas são bem importantes, né, também. Embora sejam difíceis, são importantes para nós amadurecermos, crescermos como pessoas, né? E fica aí o exemplo da professora para vocês. Eu fico até emocionada com as respostas, viu? Eu agradeço muito a participação, né? As participações dos professores. E eu vou ler uma resposta de uma professora aqui também, a Lídia. Ela fala o seguinte: com a pandemia, dou mais importância à família, aos amigos e à liberdade. Então, parece que quando a gente é obrigado a ficar dentro de casa, preso, né? Os primeiros meses foram terríveis. Olha a resposta da Stephanie aqui, amiga. Olha que importante que ela teve que passar por uma situação bem difícil, né, Stephanie? Ela disse que teve que trocar de família. Ela mudou de família, né? Nossa. Não sei qual que é o contexto dela, mas ela disse assim, olha, mudou toda a minha vida, né? Imagino eu. Talvez, não sei qual que é o contexto, né? Mas de repente morava com o pai, se separou, a mãe se separou, de repente foi para outra cidade. Então ela está colocando aqui algo bem tocante, bem profundo, também, né? bem profundo. E eu estava pensando aqui, se teve algo que mudou em mim, que mudou minha estrutura, foi o falecimento do meu pai, porque a gente percebe que a vida é muito frágil, né? Tudo muito passageiro, efêmero, e às vezes a gente não dá valor para quem cuida da gente, para quem está ao nosso lado, ao familiar mesmo. E quando eu falo familiar, não é só pai e mãe, não, viu, gente? É a avó, é a tia, o vô. E quando a gente perde alguém muito querido, né, não só, no caso, meu pai, amigos também que eu perdi, a gente percebe que a gente dá mais valor. Como a professora Lídia falou aqui em questão da liberdade, né, e hoje a gente dá muito mais valor à liberdade. No meu caso, eu passei a dar mais valor à vida, tentar viver mais sem se cobrar, né? A gente quer ser perfeito o tempo inteiro e nem sempre é assim, né? A gente precisa aprender a lidar com as nossas fragilidades e também as nossas perdas. Então, vamos para a nossa terceira atividade. Na tela, então, por gentileza, diz lá, responda as seguintes questões no caderno e também participe no chat. Você já decidiu algo por não saber dizer não a uma pessoa? Quais foram as consequências disso? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão é, o que você poderia dizer sobre a importância de pensar no futuro e de como fazer escolhas acertadas, né, corretas na vida? Então, vou repetir. A primeira questão, você teve que decidir alguma coisa e você não conseguiu falar não. Eu tive esse problema durante muito tempo da minha vida, eu não conseguia falar não, né? E nem sempre a gente, né, tem que falar sim a todo momento. Então, vocês irão dizer quais foram as consequências. E a segunda é, qual é a importância de você, que é aluno do segundo ano, né, da segunda série do médio, pensar no futuro e escolher de modo correto. Então, mais um minuto e nós já retomamos.
Olha, Luanda, eu vou compartilhar algumas respostas, né? Várias pessoas dizendo que tem dificuldade de dizer não, outras dizendo que não, que, né, teve uma aluna aqui que eu perdi, que falou assim, sempre que eu posso eu digo não. Ai, adorei. Esse daí não tem dificuldade nenhuma em dizer não, bacana. Mas aqui eu tenho o Kenner, que fala assim, sim, já me senti péssimo por dizer não. E ele fala para a resposta para a segunda pergunta, eu conversaria comigo mesmo para refletir a respeito do futuro. É mais ou menos isso que ele disse. E aqui, o Nicolas acho que responde a segunda pergunta, que é cada escolha tem a sua consequência. Ele fala pela segunda. O Hugo fala, pensar no futuro é difícil, eu tenho ideias e eu espero realizar todas. Eu vou ler uma resposta aqui de um professor, porque a gente tem que valorizar. Estou vendo que muitos professores aqui estão acompanhando. É um prazer tê-los aqui. É um né? prazer, Nossa, exatamente isso, amiga. O professor Cícero, ele fala o seguinte, a coragem é fundamental na hora de tomar decisões, o que me fez ser o que eu sou hoje. Né? Muito bonito, até porque se a gente não tiver coragem nem para dizer sim, nem para dizer não, né, fica muito difícil. E tem aqui a professora Helena, que ela já se arrependeu muito por isso, de dizer, né, sim a todo momento. Isso eu também posso dizer que eu também já me arrependi várias vezes de falar sim. E a segunda questão, ela disse que é muito importante. Enfim, várias participações, muito legal. Né, as participações de vocês e os comentários. Então, agora é o momento da gente assistir um vídeo da Aline Jäger. O vídeo se chama O Poder de Assumir as Nossas Escolhas. Então, vamos lá. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Como o Gustavo falou, sou bastante engajada nos eventos do TED. Então, ser convidada para estar aqui é uma baita responsabilidade, mais uma honra. Como eu disse na fala, eu vim conversar com vocês um pouco sobre escolhas para aprender, mas eu vou trazer um pouco da minha realidade e tentar tornar um pouco mais pessoal. Né? Então, eu convido vocês para uma reflexão comigo hoje. Não sei se vocês lembram qual era o maior medo que vocês tinham quando vocês eram crianças, mas o meu maior medo era perder meus pais. Eu ficava pensando como é que seria a minha vida se meus pais morressem. Que escolhas que eu teria que fazer? Que idade eu teria quando isso acontecesse? Será que eu teria que mudar de cidade, mudar de escola, deixar amigos? Era algo que me aterrorizava pensar que a minha vida poderia mudar por uma situação como essas. E diariamente isso acontece com muitas pessoas. Né? E a forma como essas pessoas lidam com essa perda vai fazer um impacto muito grande na vida delas. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem lidar muito bem com isso e acabam se apagando, indo para maus caminhos, acabam sendo presos, por exemplo. Sabe-se que presos têm chance de 2 a 3 vezes mais de terem perdido os pais. Ou seja, o fato deles terem perdido os pais impactou de forma muito negativa, além de outras coisas que devem ter acontecido nas suas vidas. Outras pessoas reagem de outra forma e fazem outras escolhas. Elas se empoderam, se endurecem, né, criam uma casca. Elas se tornam mais resilientes e seguem por um outro caminho. A gente sabe também, por exemplo, que de 44 presidentes norte-americanos, 20 deles perderam, quando crianças, ou um pai, ou a mãe, ou os dois. Ou seja, esse evento tão traumático que acontece na vida de algumas crianças pode, sim, levar para um caminho ou para o outro. O que difere essas pessoas foram as escolhas que elas foram fazendo ao longo de suas vidas. Pequenas escolhas e grandes escolhas. Né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre escolhas. Eu imagino que hoje de manhã vocês já acordaram, já fizeram várias escolhas. Escolheram o que vestir, o que tomar no café da manhã, que caminho para chegar aqui. Escolheram estar presente nesse evento e até mesmo onde sentar aqui dentro. Foram escolhas simples. Grande maioria das escolhas que a gente faz no dia a dia são escolhas simples. A gente não para pensar muito sobre elas. Elas são quase que automáticas. Né? O piloto automático. Eu, quando acordo de manhã, já decido rapidamente o que eu vou tomar no meu café da manhã. Não fico pensando e refletindo sobre todas as opções possíveis no mercado.
Claro que se eu viajo e vou para um hotel e tem aquele buffet enorme na minha frente, ali sim eu paro e penso quais são todas as minhas possibilidades de escolha. Mas no dia a dia são escolhas simples que eu não me atenho muito, não perco sono com isso, né? Mas foi uma escolha. Quando eu opto comer uma coisa ao invés de outra, eu fiz uma escolha simples. Mas essas não são as escolhas difíceis, né? Essas não são as escolhas que tiram o nosso sono, nos deixam sem fome, ou a gente perde até o sono ou o cabelo, né? Essas não são essas escolhas que eu quero falar com vocês hoje. Porque escolher significa abrir mão de outra coisa. Significa eleger algo em detrimento de outro. É selecionar, é optar e preferir. Eu acho linda a frase, que na verdade é a frase da nossa atividade, né? Escolher é fazer concessões, não dá para ter tudo, né? Então, ao escolher algo, eu vou ter que abrir mão de outras coisas, né? Vou até pedir para colocar na tela, eu sei que a gente já está chegando no finalzinho da aula, vou pedir para vocês fazerem o print, que é não é a frase da palestrante, né, da Aline. Na próxima aula eu vou retomar a frase dela, mas eu vou pedir para vocês fazerem o print dessa atividade, né? O que você diria sobre a afirmação? Todo mundo erra, até porque errar é algo humano, é algo da nossa natureza, é inerente à natureza humana. E a segunda questão, das decisões que você já tomou, tem alguma que você gostaria de ter uma segunda chance? E por quê? Na retomada da aula, a gente volta a essa atividade e a frase da Aline, porque aquela frase que ela encerra o nosso vídeo é muito importante, né, Sara? Eu achei fantástico, né? Eu acho que não se esgota aqui. Acho que tudo que nós estamos trabalhando, já falei que projeto de vida é a matéria que todas as vezes que termina, ela continua aí na sua mente, nas suas ideias. Então, continue refletindo a respeito disso. Mandando um beijo aqui para os alunos da Escola Carolina Burali de Assis, que a professora Fernanda falou que são bem participativos. Um grande beijo a todos, não só dessa escola, a todos que estão participando. Um beijo a todos, né, professores, professoras. Isso. Fico muito feliz com a participação de vocês e não deixe de nos avaliar. Né, Sara? Isso, é muito importante esse feedback para a gente sempre melhorar, ok? Muito obrigada, uma excelente noite para todos vocês. Grande beijo e boa noite.